Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Professor Alex, Geografia na área, quebrando muros, construindo pontes. Hoje a gente vai fazer uma aula bem dinâmica aqui, bem rápida, né? Estamos aprendendo juntos nesse processo, né? Nessa nova etapa da nossa vida, de pandemia. Estou com muita saudade de todos. Espero que em breve possamos estar todos juntos. Espero que todos estejam com saúde, né? Bem como as suas famílias também. E apesar da saudade, a gente está construindo essas pontes, né? Eu vou tentar puxar para vocês aqui algumas telas para a gente discutir algumas coisas em relação ao nosso conteúdo do primeiro bimestre, né? Visto que esse conteúdo ele não foi finalizado, né? Por conta de tudo que aconteceu e está acontecendo, né? Se cuidem, fiquem em casa, se possível for, tá? Cuidem de vocês e cuidem do próximo. Acho que essa é a palavra-chave do momento. Cuidado, tá? Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui, o que eu construí para vocês. Isso daí. Então vamos lá. Elenquei aqui como primeira aula, né? Na realidade, primeira aula em relação a esse período, né? Esse período de reinício, né? Depois dessa parada aí, desse reinício. Então, essa primeira aula em relação ao que a gente vai tentar construir juntos, tá? Por isso que eu elenquei a aula 1, mas a aula 1 nesse sentido, certo? Então, vamos lá, vamos seguir aqui, ver o que a gente tem. Bom, deixei bem especificado aqui para vocês entenderem bem, né, de onde a gente está partindo e onde a gente quer chegar, que eu acho que essa é a ideia interessante aqui, como sempre a gente fez, né? Então, é interessante para que vocês saibam o que a gente está estudando, de que forma, qual o caminho que a gente vai trilhar nesse momento. Então, foi dividido aqui em unidade temática, objetos de conhecimento e habilidade, certo? Unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo. Objetos de conhecimento, integração mundial e suas interpretações, no caso aqui, globalização e mundialização. Vocês estão lembrados, né, que a gente tratou bastante, conversamos muito sobre essa ideia de globalização e mundialização, que tem uma diferença imensa entre esses dois termos, né? Vocês lembram disso? A gente comentou que na sala de aula que mundialização é algo mais relacionado a questões econômicas, né? Enquanto globalização é algo bem mais amplo. Vocês lembram disso? Algo bem mais amplo no sentido do quê? No sentido de questão cultural, religiosa, social, econômica, enfim. Então, a gente pode dizer que esse conceito de globalização é algo muito mais amplo, né, do que mundialização. Habilidades aqui. Habilidades, vocês lembram que a gente conversou um pouquinho sobre isso aqui, ó? Sobre essas siglas aqui, e geralmente todas as aulas a gente está colocando em pauta isso daqui, deixando expresso qual habilidade a gente está discutindo. Então, aqui habilidades EF de ensino fundamental, né? 09, que é o nono ano, GE de geografia, GEO, né? Geografia, e habilidade 6. A habilidade 6, ela diz respeito ao quê? Associar o critério de divisão do mundo, né? Em Ocidente e Oriente, a partir do sistema colonial implantado pelas potências europeias, e analisar as consequências políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais para diferentes países. Vocês perceberam aqui que essa diversidade de conceitos aqui, né, político, econômico, social, cultural, diz respeito totalmente à globalização, de certa forma. Então, se a gente analisar toda essa habilidade aqui, que é uma única habilidade, mas ela traz aqui vários conceitos, né, dá pra gente estudar muita coisa dentro dela, ela vai ser o norteamento para entender a questão da globalização, de certa forma, ok? Vamos lá. Bom, eu vou fazer uma inversão na aula. Na realidade, vocês sabem que eu gosto
fazer isso, né? Então, a gente vai falar o final da aula, a gente vai seguir o final da aula e eu vou estar puxando esse final para o início da aula. Então, a nossa intencionalidade de toda essa aula seria o quê? Eu quero, no final de tudo isso, passar para vocês, deixar o endereço de um vídeo, que na realidade é o quê? É um compilado de desenhos animados ocidentais, demonstrando o caráter preconceituoso presente nesses desenhos, que são destinados ao público infantil, apresentando, portanto, como elemento formador do pensamento responsável por perpetuar uma certa visão em relação ao Oriente Médio. Então, assim, a minha ideia foi a seguinte: eu vou trabalhar uma ideia aqui de desenhos animados, que é algo interessante, enfim, para tentar, diante desses desenhos animados, tentar construir essa ponte, né, e entender que mesmo em simples, entre aspas, né, desenhos animados, eles trazem um certo preconceito, né? Como essa ideia de Ocidente e Oriente, né? Como isso surge, como isso é levado em conta. Então, vocês vão perceber em diversas partes aqui da nossa aula que existe sim essa ideia desse processo civilizatório, né? Enfim, temos até mesmo o nosso país, o Brasil, né? Os portugueses aqui, os ditos civilizados, chegando aqui, enfim, trazendo a cultura, trazendo essa questão, né? essa ideia cultural europeia, enfim. Então, a ideia dessa aula é entender isso, entender essa questão entre Ocidente e Oriente, né? Enfim. Então, aqui vocês têm um final da aula, na realidade, que a gente vai chegar até esse ponto aqui. Mas para chegar nesse ponto, a gente vai ter um caminho a trilhar. Então, vamos lá, vamos seguir. Bom, primeira ideia. Geograficamente, vocês têm aí a divisão do mundo, né? Em dois hemisférios. Hemisfério em grego significa metade da esfera. Então, vocês têm metade da esfera oeste, metade da esfera a leste. Dividindo essas duas esferas, esses dois hemisférios, vocês têm o meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich, na realidade, o que seria? Seria uma linha que foi criada, né? Uma linha imaginária. E essa linha imaginária, ela traz já, desde a sua formação, uma ideia já de poder. O poder que é destinado, principalmente aqui, a ideia, ao continente europeu. No caso aqui, Londres, enfim, é o que vai demarcar, né? Essa linha ela surge a partir de um observatório importante que fica justamente na cidade que vai dar nome ao meridiano, enfim, e essa linha divide o mundo entre dois hemisférios, geograficamente falando. Então, vocês têm desse lado aqui o hemisfério ocidental, em azul, e do outro lado vocês têm o hemisfério oriental em vermelho, tá? Geograficamente. Porém, diante dessa representação, a gente tem vários outros caminhos, vários outros entraves aqui a percorrer. Tá? Vocês vão perceber de certa forma, por exemplo, vejam só, se vocês localizarem aqui dentro do mapa, vamos pegar qualquer um dos países aqui, vamos pegar no caso aqui a Itália. Vejam só, Itália. Olhem só, vocês estão vendo aqui o cursor, a setinha, esse cursor e a setinha está mostrando a Itália. Então a Itália, vocês estão percebendo de certa forma, a Itália, ela fica no Oriente. Mas como assim Oriente? A Itália é um país ocidental, certo? Então percebam que a gente tem aqui algumas representações que na realidade a gente tem que observar com mais vigor, né? com mais precisão, com mais aprofundamento. Então essa é a divisão clássica geográfica, mas em relação ao Ocidente e Oriente, será que é dessa forma que a gente consegue enxergar e ver essa divisão? E você? E vocês? Se consideram ocidentais? O Brasil é um país ocidental? Vejam só. Geograficamente, o que vocês têm aqui? Brasil, de certa forma,
pertencente à parte ocidental. Porém, países europeus, grande parte da Europa, pertencente ao Oriente. E aí? Vocês se consideram ocidentais? O que é ser ocidental nesse caso? O que esse conceito nos traz? Essa é a ideia da aula, ok? Vocês sabiam que para grande parte do mundo o Brasil não faz parte do Ocidente? Mas como assim? A gente não está dentro das ideias geográficas? A gente não está do lado oeste, do meridiano? Somos ocidentais? Porém, o termo ocidental, ele não diz respeito apenas a uma divisão física. Ele diz respeito a várias outras características que é interessante que vocês compreendam. Características econômicas, características sociais, características culturais, características até religiosas, vamos dizer assim. Então, na realidade, para grande parte do mundo, o Brasil não faz parte do Ocidente. O Brasil não é um país ocidental. Mas o que seria, então, o Brasil? Um país oriental? Também não. E aí? Está ficando confuso? Na realidade, a ideia é essa. A ideia é trazer um conhecimento que não está pronto, como sempre falei nas aulas para vocês, que a ideia é que vocês pensem, né? E às vezes eu brinco, já brinquei, né, na sala de aula, dizendo que o meu papel ali é deixar vocês confusos, de certa forma, entre aspas, claro, deixar vocês confusos. E a ideia não era dar nada pronto, a ideia é colocar o conteúdo na mesa e fazer vocês pensarem sobre esse conteúdo. E a gente continua nessa vibe. Então vamos lá. Olhem só o que temos aqui agora, representação. Em azul, os países reconhecidos como ocidentais. Então, vocês vão ver aqui Estados Unidos, né, o Alasca, né, que é Estados Unidos aqui, o Alasca aqui, que é um estado que pertence aos Estados Unidos, está fora, né, como o Havaí. Vocês têm aqui Canadá, enfim, a ilha da Groenlândia, pertencente à Dinamarca, toda a Europa aqui. E olhem só, do outro lado aqui a gente tem aqui embaixo, né, Austrália e Nova Zelândia. Então, Austrália e Nova Zelândia que, inclusive, se a gente fazer a gente tem várias formas de dividir o mundo, né, que são chamadas regionalizações. E a gente tem aquela clássica, né, bem clássica regionalização, que é aquela linha que divide o mundo ao meio. A gente chega aqui, né, o que está acima são os países mais ricos, desenvolvidos, enfim. Os que estão abaixo, né, são os países pobres ou em desenvolvimento. Porém, a gente tem aqui esses países que são exceções, que são justamente aqui, Austrália e Nova Zelândia, que ficam abaixo dessa linha divisória, mas são países ricos, né, muito importantes. Enfim, então percebam, primeira coisa, dentro desse mapa a gente tem alguns países ou continentes, como por exemplo o continente africano, que eles não estão situados nem no Ocidente nem no Oriente. Eles estão, inclusive, sem cores, eles estão brancos, né? Então percebam essa ideia, né, que acaba aparecendo aqui. O que é Ocidente e o que é Oriente, né, de certa forma. Então, aqui, por exemplo, temos aqui várias características. A gente pode pegar essa parte aqui do continente americano, né? América Central e América do Sul, ou América Latina, enfim, são países que foram... a colonização foi diferente de outras partes do mundo, né? Enfim, mesma coisa aqui, vocês têm o continente africano, temos aqui o continente asiático, enfim. Então, vocês vão perceber, na realidade, a ideia que está imposta aí em questão à colonização, né? São países que foram colonizados por grandes potências. Claro que a gente tem algumas exceções aqui, né? Como Canadá, Estados Unidos, aqui a questão da Austrália, enfim. Inclusive, é uma coisa que surge, né? Sempre em várias aulas. Quando a gente fala de tipos de colônias de exploração, que os caras chegaram para explorar mesmo, para levar a matéria-prima, que é o caso do Brasil, e colônias de povoamento. Colônia de povoamento, a gente tem o caso aqui dos Estados Unidos. Aí os alunos geralmente perguntam, então se o Brasil tivesse sido uma colônia de povoamento, teria sido diferente? Não sei. Não sei, historicamente é complicado responder essa questão. Porque vejamos, a Austrália foi uma colônia de exploração. E olhem hoje
as características econômicas, sociais da Austrália, totalmente diferente. Então, mesmo sendo a colônia de exploração, ela tem uma qualidade de vida bem interessante. Enfim. Então, perceba essa ideia, né, que a gente está colocando em pauta aqui, apenas algumas peças do quebra-cabeça para vocês entenderem, né, o que é Ocidente e o que é Oriente. Então, vocês estão percebendo que não é algo pronto, não é algo que a gente tem que construir juntos. Em relação ao Brasil, vamos falar um pouquinho do nosso país, né? E o Brasil? Em relação a isso, Ocidente, Oriente, nenhum dos dois, enfim. O que eu posso dizer é o seguinte, que não há consenso sobre a classificação do Brasil. Mas se a gente, se não somos ocidentais e nem orientais, e o que a gente é? Bom, há diversos critérios, pessoal. Latino-americanos, o Brasil é um país latino-americano, ou é um mundo em desenvolvimento, são algumas opções. Eu poderia dizer também, e trazer à tona aqui, porque a gente tem vários conceitos, né, que são criados, depois não são mais usuais, enfim. Tínhamos a ideia de primeiro, segundo, terceiro mundo, tivemos a ideia de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, mas aí os estudiosos acham que essa expressão subdesenvolvida é um pouco pejorativa, enfim. Hoje temos a ideia de países centrais, né, os países desenvolvidos e os países periféricos, né, os países mais pobres, que são, na realidade, que fornecem matérias-primas, enfim. E no caso do Brasil, a gente poderia colocar outro conceito aqui, que é um país emergente, né, país emergente, junto com outros países aí. No caso, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São países que têm a capacidade de futuramente saírem dessa zona aí de país em desenvolvimento e se tornarem países desenvolvidos, né? Porém, ao longo caminho a seguir. Então, percebam que, na realidade, no Brasil, a gente não tem essa identidade ocidental nem oriental. Claro que, por conta da globalização, a gente tem várias coisas que são próximas. Mas percebam, a gente tem essa classificação. Inclusive, até mesmo órgãos do governo brasileiro, eles não entram nessa, né, de falar, o Brasil é ocidental, o Brasil é oriental, enfim. Então, até o próprio Itamaraty, né, que é um órgão super importante, ele foge dessa classificação, né, de que o Brasil é um país ocidental, de certa forma, né? Então, eles preferem não classificar o Brasil como um país ocidental. Tudo bem? Então, um país latino-americano, país de desenvolvimento, país emergente, enfim, essa é a ideia aqui que temos. Tudo bem? Bom, se por um lado a colonização europeia ela deixou marcas na língua, no modelo de organização dos países latino-americanos, no caso do Brasil, o subdesenvolvimento socioeconômico e as ditaduras que marcaram e marcam, né, a história da região, excluíram esses países do clube ocidental. Então, de certa forma, na verdade, esse projeto, né, de ocidentalização do mundo, essa ideia de levar o desenvolvimento, de levar a cultura, enfim, para os países que não possuíam isso, no caso, na verdade foi uma bandeira, né, que justificava a ideia tendenciosa e a ideia horrível dessa colonização, né? Então precisavam ter aí uma justificativa. A justificativa foi essa, né? Vamos levar a civilização a esses países. Mas o que é ser civilizado? O que é, de fato, civilização, do nosso ponto de vista? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que é ser civilizado, né, de certa forma? Aqui a gente tem a ideia do México, né? Então, o México geralmente temos essa ideia. Vocês vão perceber que nos livros de geografia, enfim, história, o México aparece aí com vários posicionamentos, né? Alguns livros vão falar o seguinte, que o México faz parte da América do Norte, junto com o Canadá e os Estados Unidos, pela proximidade, né? Mas, de certa forma, se a gente estudar um pouquinho, aprofundar esse conhecimento sobre, por exemplo, cultura mexicana, totalmente diferente da cultura americana, norte-americana, né, e da cultura canadense. Questão econômica, também totalmente diferente, né? Enfim, então a gente temos alguns livros que acabam colocando o México como parte da América do Norte.
Temos alguns livros que colocam o México como parte da América Central. Temos alguns livros que colocam o México como parte da América Latina. Enfim, então, essa confusão é tremenda. E o que eu digo é o seguinte, por exemplo, em relação ao mapeamento, a mapas, existe algum mapa perfeito? Não, não existe mapa perfeito. Primeiro ponto. O que a gente deve ter em mente é o seguinte, você deve primeiro entender o seu objeto de estudo e escolher um mapa correto para fazer esse estudo. Quando você fizer isso, você terá um mapa bom em mãos. Tá? Da mesma forma. Como eu faço essa divisão? Essa divisão ela deve ter em conta o bom senso. A gente sabe que as culturas elas são diferentes, a questão econômica é diferente. Então, a gente deve tentar enquadrar esses países numa posição que, na realidade, tragam uma boa compreensão daquela cultura, da questão econômica, enfim. Tá? Então, geralmente, eu, como professor de geografia, eu trago o México como parte aí dos países da América Central ou de que o México faz parte aqui da América Latina. Né? Percebam, até mesmo os blocos econômicos, eles têm muito a nos dizer. Vamos pensar no bloco econômico chamado NAFTA. Né? NAFTA, na realidade, é um bloco econômico formado por Canadá, Estados Unidos e México. Então, percebam essa coisa. Né? A gente tem uma qualidade de vida e uma questão econômica muito, muito forte no Canadá, nos Estados Unidos, porém no México não. Então, acaba sendo o primo, né, como a gente brinca aí nas aulas, o primo pobre do NAFTA, né, é o México, que acaba sendo, de certa maneira, muito explorado pelos outros países. Né? Enfim. Ponto de vista. Uma mesma situação sob dois ângulos, uma mesma situação sobre dois pontos de vista. Então, temos aí, de um lado, né, a questão ocidental, certo? Claro, é uma charge, a charge serve para isso mesmo, para expor, né, de uma forma bem poderosa um assunto. Então, de um lado, temos a ideia aqui do Ocidente, né? Então, o pensamento que vem desta mulher ocidental a visualizar uma pessoa da parte oriental, diríamos islâmica, enfim, tudo coberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Mesmo ponto de vista sobre outro enfoque, né? Essa representante aqui do mundo islâmico fala a mesma coisa de outra forma, talvez. Tudo descoberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Então, percebam, mesmo assunto aqui, né, a mesma temática, sobre dois pontos de vista. Né? Então, tudo sempre tem dois lados, como a gente discutiu em aulas. Né? Tudo sempre tem dois lados. Então, vamos tentar entender esses dois lados, que a nossa visão ela acaba ficando mais abrangente. Quando a gente entende os dois lados de uma mesma situação, a gente consegue chegar ao conhecimento científico. Isso é bem interessante. Certinho? Gostaram da charge aí? Então, a ideia é para colocar em pauta aqui essas duas culturas mesmo. Uma dica. Tem um filme que não é tão recente assim, mas é uma obra. O filme é Cruzada, né? Com Orlando Bloom. Esse filme mostra muito bem essa realidade desses dois mundos, né? Ocidente e Oriente. Cruzadas, né? O nome já diz tudo. Essa parte aí histórica, né? da questão de Jerusalém, e essas cruzadas que foram montadas a princípio pelo Papa Urbano II, que na realidade queria tomar para si, para a questão ocidental mesmo, para o cristianismo, né, a cidade sagrada, que é Jerusalém. Ali a gente tem um barril de pólvora, literalmente, né, porque a gente tem uma cidade santa, sagrada, para três grandes religiões, as maiores do mundo. Então isso é bem complicado, né? Mas Cruzadas mostram isso, é um filme longo, um pouco extenso, mas é ótimo. Nesse período agora que vocês estão em casa, se tiverem tempo, tentem ver, eu acho que é encontrado já no YouTube, disponível, enfim, é um filme que vale a pena,
é um filme que trata muito bem desses dois lados aí, do Ocidente e do Oriente, né? Essa conquista aí de Jerusalém, por um lado, depois a reconquista por outro lado, enfim, um filme que mostra essas duas culturas bem próximas e, inclusive, mostra uma cultura islâmica, em alguns momentos, super avançada em relação à cultura ocidental, né, de certa forma. E é bem isso, né? A gente tem essa questão dessa cultura ocidental colocada em pauta, enfim, mas, de certa forma, muitas vezes a gente pode perceber que, em alguns momentos históricos, enquanto a Europa estava sofrendo muito com diversas pragas, enfim, o desenvolvimento, por exemplo, na China era gigantesco, né? Os caras inventaram a pólvora, inventaram a bússola, enfim, inventaram o papel e é interessante que o filme mostra um pouquinho disso, né? O filme mostra, inclusive, a medicina muito avançada em relação à parte islâmica, enfim. Então, é um filme que eu recomendo, é muito interessante. Beleza? Aqui só vai uma dica para vocês. Ok? Vamos lá. Bom, imagem aqui está mostrando a primeira missa realizada em terras tupiniquins, né? Primeira missa realizada aqui no Brasil, 26 de abril de 1500, certo? Primeira coisa, vocês vão perceber aí essa ideia de Ocidente mesmo, a ideia de trazer a esse povo, né, que tem, na realidade, trazer, né, o monoteísmo, a crença em um único Deus, né? Já que os nativos, eles acreditavam em várias forças da natureza, enfim. Então, isso para os ocidentais era algo terrível. Então, a gente tem que trazer o Deus para eles, né? A civilização cristã ocidental, enfim. Então, essa primeira missa, que pela imagem parece algo tranquilo, algo simples, mas não é. Na realidade, isso traz essa ideia de dominação, né? A ideia de imposição, de colocar uma cultura sendo mais forte, sendo mais precisa do que a outra. É isso que a gente tem. Se a gente parar um pouquinho para pensar, vamos imaginar o seguinte: os portugueses chegando no Brasil, aquelas caravelas com condições horríveis, aqueles marinheiros sem tomar banho por vários meses. Então, os caras civilizados, não esqueçam, civilizados, chegam aqui às terras brasileiras com infestação de piolhos, o cheiro é terrível, sarna no corpo, enfim, e aquela máxima, né, que surgia naquela época de que a pele é a proteção do corpo, lógico, porém que a pele não deveria ser lavada. Então, existia essa questão de higiene, né, horrível, que a pele não deveria ser lavada, porque se você lavasse a pele, você tiraria aqui a barreira, a defesa do seu corpo e você estaria propenso a várias doenças. Então, os caras não tomavam banho, de certa forma. Eles são civilizados. Civilizados que o cheiro terrível provavelmente era percebido a uma distância muito longa. Enquanto os nossos índios, os nossos nativos, que, segundo eles, não eram civilizados, eles tomavam vários banhos por dia. Então, quem é o civilizado da história, né? Então, muitas vezes, o que acontece é isso. Os livros, eles trazem, infelizmente, muitas vezes, a história contada apenas pelos vencedores. Isso é algo bem complicado, né? Uma história que nunca é contada pelos que são derrotados, pelos que são massacrados, enfim. Então tem toda essa ideia. E a questão histórica do Brasil é uma questão muito triste, né? Na realidade é o que a gente percebe. Por exemplo, vamos pensar em relação aos nossos heróis. Os bandeirantes se tornam heróis brasileiros. Vejam que a gente tem grandes rodovias importantes com o nome de bandeirantes, né? Rodovia Anhanguera, rodovia Raposo Tavares, a própria rodovia Anhanguera, enfim, são os nossos heróis. Mas os nossos heróis, eles foram literalmente assassinos de índios. Nossos heróis, eles têm as mãos sujas de sangue.
o sangue do índio brasileiro. Então isso é terrível, a nossa história é muito triste, né? Enfim. Aqui eu gostaria de convidá-los, eu gosto sempre de tentar fazer uma ponte, né? Interdisciplinaridade de geografia com outras matérias, né? A gente sempre faz isso. Vocês estão vendo que a gente está tratando, por exemplo, de uma parte mais histórica até do que geográfica. A gente está falando de história. Agora a gente vai fazer essa ponte em relação à arte, por exemplo, que eu acho super bacana, sempre eu utilizo nas minhas aulas, imagens, enfim, que a gente busca nessa fonte lá, busca água lá em artes, né, que eu acho super interessante. Então, o que a gente vai fazer, eu gostaria que vocês fizessem uma análise, eu vou passar várias imagens aqui dessa pessoa aqui, da Yang Liu, que na realidade é uma artista, né? E ela traz muito essa questão dessa relação entre o mundo ocidental e oriental. Mas sob uma visão, na realidade eu gostaria de deixar claro isso, que a visão da Yang, na realidade não é uma visão que vai julgar. Ela não julga o que é ocidental e o que é oriental. Ela apenas está trazendo aqui, ela traz imagens, né? Ela usa imagens, geralmente com duas cores, vocês vão ver, o azul representando o ocidente e o vermelho representando o oriente. Então, na realidade, ela não julga, né? Mas ela consegue captar, vamos dizer assim, captar essa diferença entre as duas culturas, né? E ela transmite essa mensagem de forma bem original e acho que bem forte, bem poderosa, né? Para deixar claro essa divergência ou essa diferença entre essas duas culturas, tá bom? Então a ideia aqui só para observação, eu gostaria que vocês observassem, fossem atentos na observação, para vocês entenderem a ideia de que como essa artista coloca essas duas civilizações, tá bom? Então, vou falar um pouquinho aqui, vocês têm um pouquinho aqui sobre a artista, bem rápido, né? Em 1990, aos 13 anos, ela se muda de Pequim. Então, ela sai lá da China, né? E vai para Berlim, capital alemã. E vive por lá 13 anos, certo? Vocês vão perceber que ela consegue, ela transita por essas duas identidades, né? A questão ocidental, a questão oriental, enfim. E com isso, ela cria um projeto para registrar as experiências entre a China e a Alemanha. Então, super interessante. Vamos lá, a gente entender um pouquinho a obra dessa artista que vale muito a pena. Ok? Olha só como ela trabalha. Como eu falei para vocês, ela trabalha dessa forma: azul, vermelho, ocidente, azul, vermelho, oriente. Então aqui ela vai, o que ela faz com essas obras, que são obras que são super aceitas pelo mundo, né? São obras que são muito importantes, já ficaram em exposição em museus como da Alemanha, enfim. Então, é um artista lá fora muito conhecido. Talvez aqui dentro ainda não, mas lá fora é muito conhecida. Tá? Por isso que eu gosto bastante das obras dela. Principalmente trabalhar com essa questão de Oriente e Ocidente, que eu acho que vem em direção a isso que a gente está falando. Aqui, diferenças comportamentais entre o Oriente e o Ocidente. Então, aqui, a noção, primeira imagem, a noção do eu. Como é a noção de si mesmo para o ocidental? Vejam isso. Como é a noção do eu em relação ao mundo, né, para o oriental? Então, pessoal, eu vou me ater à demonstração das imagens. Não gostaria de fazer comentários sobre isso. Eu gostaria de realmente deixar para vocês essa observação e o que vocês conseguem captar com essas imagens, tá? Que eu acho que a arte é isso. E o interessante da arte é que ela nunca tem um único ponto de vista, né? A arte, ela consegue, de certa forma, cada pessoa que consegue visualizar um quadro, por exemplo, ele sente algo do quadro e ele consegue ter algumas ideias sobre o quadro. Então, o interessante é isso. Claro que provavelmente vocês vão ter pontos de vista diferentes. Gostaria, por gentileza, que vocês, lá na sala, né, do Google Classroom, que vocês colocassem apenas algumas observações, tá? Só para a gente comentar, poderia ser, vocês poderiam fazer isso, sobre as imagens, o que vocês perceberam, enfim. Um bate-papo, ok? Bate-papo, tudo bem? Só para a gente trocar algumas ideias. E para que eu tenha também
esse acesso a vocês. Eu quero que vocês me falem, eu quero entender se essas aulas remotas, se essas aulas à distância, elas conseguem realmente chegar a vocês. Que vocês me falem. Vocês estão entendendo realmente o que a gente está falando aqui, o que a gente está discutindo, enfim, tá? E seria interessante para mim e para as próximas aulas. Digam se vocês gostaram da aula, se vocês não gostaram, coloquem o seu ponto de vista, coloquem ideias novas, tá? Isso é sempre importante. Como eu falei, a gente está aprendendo, também estou aprendendo com vocês. Nunca foi metodologia minha construir aula assim. Eu sempre gostei do tete a tete, né? Cara a cara, sala de aula, enfim. Mas agora a gente também está tendo esse novo processo aqui. Então, é um momento que eu preciso também entender o que vocês estão achando. Então, vocês coloquem lá alguns comentários lá, que vai ser legal. Tudo bem? Pode ser até na sala do WhatsApp também. Combinado? Obrigado. Próxima imagem. Relação com o chefe. Inclusive, essa palavra chefe, né, ela está sendo colocada em pauta. Né? A gente tem essa ideia aqui, por exemplo, no Ocidente, vejo que a gente tem várias formas de produção, né? A gente sai do toyotismo, fordismo, a gente comentou, vocês lembram que a gente falou, inclusive eu coloquei algumas partes do filme Tempos Modernos para a gente trabalhar com fordismo em aula, e a gente segue, né, toyotismo, enfim, então essa ideia de chefe, ela é colocada em pauta já, principalmente aqui no Ocidente, né, a gente tem o líder e outras formas de nomear essa pessoa, né. Então, perceba, qual a relação com o chefe, né, em relação ao Ocidente aqui? O chefe e os subordinados, entre aspas. E aqui a gente tem o chefe, né, em relação ao Ocidente e os subordinados, certo? Opa! Certo? Essa é uma segunda imagem aí. Ocidente, Oriente. Vamos lá. Como eles conseguem resolver os entraves, né? Como eles conseguem resolver situações que tem que trazer aí soluções pontuais. Aqui a gente tem a questão, as dificuldades são os pontos principais aqui que vocês têm no meio do retângulo, né? Esse ponto preto. Então, como os ocidentais resolvem essas questões? Como os orientais resolvem essas questões? Claro, é uma obra, como a própria artista gosta de falar, ela não está julgando. Ela só está colocando para que as pessoas entendam isso daí. Então, se vocês não concordarem com alguma coisa, isso é óbvio, é claro isso. Tá? Vocês têm total liberdade para isso, certo? Mas tragam os questionamentos e as respostas, né? Por que eu não concordo? Porque, vamos lá, tom de voz nos restaurantes é muito interessante. Então, que vocês tenham um tom de voz nos restaurantes ocidentais e o tom de voz nos restaurantes orientais. Para muitos, inclusive a questão da comida, né, na hora das refeições, é algo que é visto sob várias óticas, né? Para alguns tem um significado diferente de outros. Para alguns tem apenas o significado de satisfazer, né, algo biológico e tal. Para outros tem algo até sagrado, né, envolvido ali nas refeições. Então tem vários aspectos aí. Dizendo a verdade. Como é essa ideia de verdade para os dois tópicos, né? Dizendo a verdade aqui em relação ao Ocidente. Dizendo a verdade em relação ao Oriente. Então, como é essa ideia de verdade para os dois lados? Ok? Tudo bem? Eu estou passando aqui, pessoal, se tiver muito rápido, esse vídeo ele vai ficar salvo lá no grupo de vocês. Fiquem à vontade, vocês podem pausar, vocês podem assistir mais de uma vez, tá? Então, fiquem à vontade. Tá muito rápido, eu quero rever. Vai ficar disponível para vocês reverem quando quiserem, tudo bem? Utilizando o meio de transporte. Então, aqui, automóvel, né? 1970, automóvel, né? Foi uma invenção aí de países, como Estados Unidos, Alemanha, enfim, são países que têm uma produção automobilística muito grande. Porém, a gente está tendo aqui hoje a gente está tendo uma ideia de utilizar combustíveis menos poluentes, né? Então, o uso da bicicleta em vários países ocidentais está sendo muito utilizado, né? Muitas ciclovias, enfim. Aqui, por outro lado, a gente tem a bicicleta e hoje a gente tem um uso
em grande proporção do automóvel. Enfim, então, vocês vão perceber que a gente tem aí algo contrário, né? Esperando na fila. Então, as filas nos países ocidentais, as filas nos países orientais. Quando a gente, por exemplo, vê algumas imagens do metrô de Tóquio, né? É mais ou menos isso que a gente percebe, né? O metrô de Tóquio, por ser um país muito populoso, tem muita gente dividindo no mesmo espaço, a gente tem algumas coisas relacionadas a isso. Não é diferente também, por exemplo, do Brasil, né? No Brasil a gente tem, como a gente tem um transporte público coletivo, ou melhor dizendo, transporte coletivo, né? Público não é, porque não é gratuito, enfim, mas a gente tem isso no Brasil também. A gente tem pouca malha, né, de modais, né, seja ela metrô, trens, enfim. Então, isso causa transportes coletivos de péssima qualidade. Sociedades idosas, isso é bem interessante, né? Aqui, como o idoso é tratado nos países ocidentais e aqui como o idoso é tratado. Isso é algo, assim, invejável. O idoso, ele tem, os países orientais têm um respeito muito grande por essas pessoas idosas, por tudo que eles construíram, enfim, por todo o conhecimento deles, eles são muito respeitados. Não que aqui não seja, mas a forma de enxergar essas pessoas é totalmente diferente. Sociedade e o dinheiro. Como é visto isso por essas duas sociedades? Como o dinheiro é visto pela sociedade ocidental, como o dinheiro é visto para a sociedade oriental. O dinheiro leva ao que aqui? O dinheiro leva o que aqui? Expressão de opinião. Como são essa expressão de opinião em relação a os dois lados aí? Então, o Ocidente, uma opinião. Oriente, essa opinião ela pode ter várias interpretações, né, de certa forma. Demonstrando raiva, né? Como é demonstrado a raiva? Aqui vocês vão perceber pela forma, por como eles são representados aqui pela imagem. Então vejam o posicionamento aqui da boca, né? Como essa demonstração de raiva. Então percebo essa diferença de certa forma. Enfim, pessoal, terminamos aqui, tá? Não dá para fazer uma aula tão extensa, porque até mesmo por conta para carregar esse vídeo fica bem complicado, enfim, tá? Então tem que ser uma aula mais dinâmica, inclusive ela até demorou um pouquinho mais. Mas a ideia é essa. Então discutimos o quê? A questão do Ocidente e do Oriente. A gente vai voltar lá, pegar o que na realidade a gente queria com essa aula, que é justamente isso daqui, ó. Prestem atenção na habilidade. Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente, a partir do sistema colonial implantado pelas potências europeias, e analisar as consequências políticas, econômicas, sociais, culturais, ambientais para diferentes países. Certo? Essa é a ideia. Oriente e Ocidente. E tentar entender isso sob uma visão bem ampla. Certo? Vamos lá agora para a tarefa de vocês. O que vocês vão fazer? Ó, deixa eu explicar. Aqui, vocês têm um vídeo, certo? Vocês têm o endereço do vídeo aqui, porém, eu vou deixar esse vídeo carregado para vocês lá na nossa sala, no Google Classroom, tá? Então, vai ficar carregado lá no Classroom esse vídeo. Então, vocês não precisam pegar aqui, porque já vai estar lá disponível para vocês, ok? Por que eu não vou colocar esse vídeo aqui? Porque vai ficar muito pesado o que a gente está fazendo aqui. Esse vídeo, ele tem mais ou menos uns 20 minutos, tá? Esse vídeo, na realidade, ele é o quê? Ele é um recorte de vários desenhos animados, tá? Que vão colocar em pauta justamente isso que vocês têm na tela, ó. Desenhos animados e preconceito. A ilustração da visão ocidental. Então, esses desenhos, que são desenhos ocidentais, criados aqui pela indústria ocidental, esses desenhos, eles trazem em si o quê? Uma visão sobre o Oriente, uma visão sobre outros países. Como é essa visão? Bom, primeira coisa, já deixei expresso aqui para vocês. É uma visão que traz consigo muito preconceito. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão assistir de forma bem crítica esse recorte desses desenhos
e vão escrever, vão fazer uma espécie de redação, tá? Eu sempre gosto de deixar a liberdade em relação a essas devolutivas. Então, assim, como a gente sempre combinou, o que você quer que eu faça? Você quer que eu faça uma dissertação, uma redação dissertativa, informativa, enfim. Eu deixo isso à vontade. Eu quero que vocês façam a forma que vocês se sentirem melhor. Então, por exemplo, eu vou construir um mapa conceitual, um mapa temático. Perfeito. Inclusive, a gente já fez isso em sala e eu continuo insistindo que os mapas temáticos, os mapas conceituais são uma ferramenta espetacular. Tentem fazer, que isso ajuda muito, ajuda demais. Eu quero fazer em tópicos. Faça. Eu quero fazer uma redação dissertativa argumentativa. Faça. Então, na realidade, a tarefa é assistir o vídeo, tirar algumas ideias dentro do vídeo e colocar em pauta esses desenhos, qual a visão desses desenhos sobre o mundo oriental, tá? E eu acho que o principal aqui é vocês entenderem o seguinte, são desenhos. Esses desenhos, eles são desenhos que trazem à tona qual o público principal? Crianças. Crianças. Esses são desenhos que trazem essa carga preconceituosa, eles na realidade estão embutindo no senso dessas crianças também já uma visão preconceituosa. Isso eu acho que é algo que tem que ser colocado em pauta. Isso é muito importante. Tá? Percebam, a ideia aqui é estudar esses desenhos porque pode parecer uma coisa muito simples, mas eu gostaria que vocês percebessem, se tivesse uma visão mais crítica, que essa ideia de preconceito, ela faz parte do nosso cotidiano, infelizmente. Então, muitas coisas passam desapercebidas. Uma propaganda, as propagandas brasileiras, né, de outros países também, mas vamos tratar do Brasil. As propagandas brasileiras são propagandas que colocam em pauta, infelizmente, a ideia do corpo da mulher, né? A ideia dessa mulher que acaba sendo esse corpo colocado em pauta, enfim, tá? Então, a ideia aqui é entender um pouquinho melhor isso, né? Essa ideia preconceituosa mesmo. Tá ok, pessoal? Galera, super abraço, tá? Fiquem com Deus, foi um prazer. Espero que tenham gostado. E a gente está tentando aprender ainda. Vocês me desculpem pelas falhas, por tudo. Tá bom? Super beijo no coração. Espero os comentários lá. Abraço. Fiquem com Deus.